Olá, pessoal, tudo bem? Vocês já pararam para se perguntar como surgiram as histórias em quadrinhos? Tudo bem, se você não parou para se perguntar, na nossa aula de hoje a gente vai fazer uma viagem lá no passado para a gente descobrir como elas surgiram e para que elas servem, como elas são utilizadas no nosso dia a dia, principalmente na literatura. Preste atenção na nossa aula. O que são as histórias em quadrinhos, né? São histórias no formato de uma arte que combina ilustrações e texto para contar histórias. E elas podem entreter, informar e provocar reflexões. Hoje nós vamos explorar sobre como essas histórias em quadrinhos, essas narrativas, elas podem entreter e podem também trazer reflexões no que se refere a questões sociais, trazer também uma questão engraçada, cômica, não tão quanto a língua portuguesa trata o gênero, mas da forma que a arte trata esse gênero. Preste atenção no nosso slide. A história em quadrinho, ela traz essas características. Aqui você consegue perceber que existem linhas, né, que delimitam os quadros que ajudam também a contar a narrativa numa certa sequência. Elas incorporam balões de fala que expressam o diálogo entre o personagem e usam também as técnicas de ilustração que variam conforme o estilo do autor. Como, por exemplo, numa história em quadrinho cômica, qual tipo de balão será utilizado para demonstrar pensamento, um efeito de som. Então, mais na frente, nas nossas próximas aulas, vocês terão esses detalhes de como os balões são utilizados na história em quadrinho. Agora aqui, o que diz a história com relação à origem, né, dos quadrinhos? Essa aí é a primeira história em quadrinhos como a gente conhece hoje. Ela foi publicada lá nos Estados Unidos em 1894 em uma revista chamada Truth. Ela é de autoria do americano Richard Outcault. E essa HQ, como a gente chama, de uma forma mais resumida, a história em quadrinho, ela narra as peripécias de uma criança que vivia nos guetos de Nova York, sempre vestida com uma grande camisola amarela. E ela se comunicava de uma forma engraçada, cheia de gírias, numa linguagem bastante coloquial. E ela trazia reflexões sobre a questão do consumo e questões raciais e questões urbanas. Mas quando foi que tudo isso surgiu, a história em quadrinhos, né? O povo primitivo, ele já deixou a sua história, o seu legado, usando a arte, o desenho para contar a sua história, para se comunicar. E de lá para cá, esses registros, eles foram se tornando mais elaborados. E na história em quadrinho, ele também traz um pouco desse legado lá do tempo da pré-história, em que as imagens elas eram utilizadas para gerar reflexões, para contar a história. E aqui vocês veem aí no seu lado esquerdo a primeira imagem, que é uma tapeçaria que foi usada para contar a conquista da Inglaterra em 70 metros de tecidos, né? E ao lado, essa imagem ela é muito comum a gente ver na Igreja Católica, por exemplo, que conta a Via Sacra, conta a crucificação de Jesus durante toda aquela sequência dos acontecimentos. Então, essa primeira imagem aí, ela é uma das mais antigas e em seguida tem aí a do século XIV, que reflete, né, que conta a história da crucificação de Jesus. A gente consegue ver essas imagens com muita frequência na Igreja Católica e também no material utilizado pela Igreja, né, que conta toda essa trajetória da crucificação de Jesus Cristo. Mas foi no século XIX que as histórias em quadrinhos tomou de fato forma como elas são hoje. Foram desenvolvidas as tiras em jornais, que se tornaram bem populares e
entre o público. Os quadrinhos, eles começaram a ser vistos como uma forma de entretenimento acessível e surgiram também personagens icônicos, né, estabelecendo os fundamentos do que viria a ser os quadrinhos modernos, os quadrinhos que a gente tem hoje. Quem teve acesso aos jornais impressos, eu ainda cheguei a ter acesso, né, a esses jornais. Os seus pais, com certeza, também tiveram, e talvez você, né, tenha tido esse acesso ao jornal. Com certeza viu muitas tiras, né, falando de questões políticas, falando de questões ambientais. No seu livro didático, principalmente de língua portuguesa, história, geografia, a Mafalda deve ter aparecido aí trazendo reflexões importantes. Agora, no século XX, foi a era de ouro das histórias em quadrinho, que trouxe personagens que são os que vocês conhecem hoje, como Superman, Batman. Os quadrinhos, eles se tornaram uma parte essencial da cultura popular, e o gênero super-herói foi aquele que ganhou o coração dos leitores, né, de quem tem aí um contato com a literatura, e ele tomou o destaque e continua a influenciar a indústria até hoje. Você sabia que a maioria dos filmes de super-heróis, antes deles irem para o cinema, eles eram histórias em quadrinhos? Então, a gente vai ver aqui alguns estilos dessas histórias, que elas trazem aí tanto estilo quanto gênero, desde os super-heróis até as tiras cômicas. Cada estilo tem as suas próprias características e públicos. Vocês veem aí imagens de tirinhas e de histórias em quadrinhos bem antigas, né, que deve trazer um saudosismo para quem acompanhou essas histórias ao longo do tempo. Então, nós vamos explorar alguns estilos mais populares. Com certeza, você deve conhecer aí os estilos dos super-heróis, né? Eles focam em personagens com habilidades especiais que lutam contra o crime. Eles também transmitem valores como justiça, coragem e sacrifício, e estabelecem universos complexos com tramas interligadas. A maioria desses quadrinhos que trazem histórias de super-heróis, elas já foram adaptadas para o cinema, e nas nossas próximas aulas vocês ainda verão informações a respeito da história em quadrinho, vão conhecer muito mais, né, a respeito da história em quadrinho, e vão saber quais filmes eles se tornaram aí, antes disso, história em quadrinho ou uma novela gráfica, né? Vocês vão ver nas nossas próximas aulas. Mas ainda, como um estilo, um gênero da história em quadrinho, existem as tiras cômicas. E essas tiras, elas trazem o quê? Quadrinhos curtos, que geralmente têm um humor leve e bem acessível, abordam situações do cotidiano de forma engraçada e satírica, e são frequentemente publicadas em jornais e revistas, como a gente acabou de dizer. São bem comuns no livro didático, bem comuns nos jornais, para trazer reflexões sobre temas atuais ou temas que precisam estar em evidência, né, para se discutir por alguma razão, principalmente em sala de aula. E existem as novelas gráficas, né, que são obras mais longas e complexas, que exploram temas variados, possuem uma narrativa mais profunda e estrutura mais elaborada, e são frequentemente usadas para contar histórias pessoais e sociais. Aí eu trouxe o Diário de Anne Frank, que ele também é um livro bem acessível, acredito que quase todas as escolas possuem um exemplar, e o Alienista, que também contam. Eu já tive acesso, gente, à história em quadrinho que conta a Revolução Acreana, por exemplo. Não sei se os meus colegas aqui, professores, eles tiveram acesso a esse material, mas era uma revista incrível, que contava de uma forma muito interessante toda essa narrativa mesmo da história do Acre, que é muito legal. Não sei se aí na biblioteca da sua escola consta esse exemplar, mas vale a pena conferir. Aí, gente, no Brasil, como foram
surgindo essas histórias. Não dá para a gente falar de história em quadrinho e não falar das referências brasileiras. No Brasil, a primeira revista em quadrinho, ela se chamou o Tico Tico e foi publicada em 1905 pelo periódico Malho, idealizada pelo artista Renato de Castro, foi influenciada pela HQ francesa La Semaine, de Suzette, e teve como personagem mais popular o garoto Chiquinho. Eu também lembro muito bem dessas imagens no nosso material escolar. Mas foi apenas em 1960 que o público brasileiro teve um gibi inteiramente colorido com a publicação de A Turma do Pererê, do cartunista Ziraldo. E aí o gibi foi apresentado pela editora O Cruzeiro e trazia personagens inspirados na cultura nacional. Mas nós não chegamos ainda a essa tão famosa história em quadrinho que todo mundo conhece, teve acesso e é tão prazeroso fazer a leitura, que é a Turma da Mônica, né, gente? Foi também na década de 60 que surgiu a história em quadrinho mais conhecida do Brasil, que é a Turma da Mônica. Ela é de Maurício de Souza e é uma revistinha que faz muito sucesso, tanto no Brasil quanto em 40 países, que ela foi publicada, e eu acredito que vai muito além desses 40 países, e ela é traduzida em 14 idiomas. Então, a história da Turma da Mônica, além dessa publicação para um público mais infantil, ela também foi publicada em 2008 para a turma mais jovem, né? Que é a Turma da Mônica Jovem. Ele tentou atender a necessidade desse público que é leitor de história em quadrinho, mas que queria também enxergar as suas peculiaridades nessas histórias. Então, Ziraldo teve toda essa preocupação em fazer um novo formato para a HQ da Turma da Mônica, para atender essa galera jovem que está aí e que adora devorar esse mundo literário em quadrinhos. Então, gente, eu trouxe aí a Mafalda, que deve ser muito conhecida de vocês, para resumir um pouco do que a gente falou aqui na nossa aula, que histórias em quadrinhos, ela é uma forma muito rica e diversificada de arte, ela evolui ao longo do tempo, refletindo a sociedade, influenciando a nossa cultura. Eu acredito que você que está aí assistindo, com certeza já dá vontade de pegar no lápis, começar a fazer quadrinhos, delimitar aí os espaços para você construir a sua história. Então, além disso, ela é importante compreender a sua história e estilos para apreciar também a sua importância. E eu já quero fazer um chamado para você que está assistindo a nossa aula de hoje, para continuar assistindo às nossas próximas aulas, que a gente ainda vai falar de HQ, o processo de criação de uma história em quadrinho, a gente vai falar do processo de adaptação dessas histórias até ela chegar no cinema, e serão aulas maravilhosas. Eu aguardo vocês, tá bom? A nossa aula de hoje, ela está terminando aqui. Agradeço aí a sua companhia e até a próxima.